Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2023, fundo de logística, agora sim, relatório de setembro de 2023. Então fique conosco se você quer saber informações atualizadas do GALG 11, além daquela análise já aqui corriqueira que a gente faz da análise financeira através do informe mensal do fundo. Será que o fundo está com caixa aí bom? Então fique conosco para você saber. E se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo muito importante, tá? E eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você fazer aí uma leitura mais detalhada, assim como o link do nosso grupo do Telegram, tá? O canal fala principalmente de fundos imobiliários, FIAGROS e FIINFRAs, tá? A gente faz o acompanhamento dos FIIs, dos FIAGROS e FIINFRAs através do relatório gerencial. Então a gente não inventa nenhuma informação aqui para você, a gente não faz indicação de nenhum fundo para você investir, tá bom? A gente faz uma análise daquilo que é apresentado aí para o público em geral. Isso que eu fui perguntado aí essa semana, para a gente ser diferenciado. A leitura de relatório todo mundo faz, mas não é bem assim, a gente sabe qual é a realidade, então a gente vai continuar com na nossa forma de acompanhar os FIIs aqui, tá? Então, se você quer acompanhar conosco aqui o desenvolvimento dos FIIs, né, como é que tá andando, se inscreva aí no canal e coloque nos comentários suas sugestões. Vamos lá então, GALG 11, sem mais delongas, vamos para o relatório de setembro. Então, o fundo de logística, ele tem aí esse relatório, então, a data base é o último dia útil de setembro. O fundo anuncia seus proventos no último dia útil e paga no quinto, né? Então, o diferencial também do GALG 11 paga logo no início do mês, né? O que, inclusive, a data que ele paga permite que você ainda invista naqueles fundos com a base após o quinto dia útil, né? Tem aqui fundo no quinto dia útil, no sexto dia útil, no 10º dia útil, no 12º. Então, os dividendos ele é pago muito antes do que os outros FIIs pagam, e você ainda tem a oportunidade de, com os próprios dividendos que você recebe do fundo, você investe em outros fundos e ofere aí mais rendimentos, né? Os juros compostos fazendo a sua mágica. Bom, fundo então pagou no dia 6, né? Eu sou cotista do fundo, inclusive, tá? É a menor posição que eu tenho nos meus fundos de logística no GALG 11, deve ter em torno de 2% da minha carteira apenas. Comecei a investir quando o fundo virou base 10, tá? Então, fundo pagando aí, ó, 8 centavos, aproximadamente 8 centavos e meio, né? Por isso que eu compro só de 10 em 10. Referência 9 de 2023 ao relatório, o fundo paga mensalmente, tem um código de negociação GALG 11, quem administra é BRL Trust, quem gere ou é o consultor imobiliário, a Guardian Logística, tem mais de 57 milhões de cotas emitidas, tem uma taxa de performance que se cobra aqui, sobre o que excedeu o benchmark, que é esse daqui, né, IPCA mais 6%, prazo de duração dele é indeterminado e a taxa de administração varia aqui entre essas duas taxas, dependendo aí da regra lá, conforme o regulamento. Bom, mais para baixo aqui a gente verifica alguns KPIs aqui do fundo, né? Então o fundo hoje atualmente tem aqui 530 milhões de valor de mercado. Tá um pouquinho maior, né? Porque o fundo encerrou, acho que é outubro agora 9,25 aproximadamente. Tá um pouquinho de nada maior, mas aqui em setembro ele já encerrou a 9,22, uma alta em relação a agosto, que fechou ali aproximadamente 9,14, 9,15, né? O valor patrimonial do fundo está muito próximo, mas o valor de mercado está superior, né? 525 milhões. O fundo tem um valor de mercado por cota de R$ 9,14, né, atualmente. O retorno no mês de setembro foi de 1,97, entre a variação da cota no mercado e o que foi pago pelo GALG 11, né, quase aí, em torno de 0,9%, né, de dividendo, de proventos. Então, a rentabilidade do fundo em setembro foi de 1,97. Esse foi o rendimento pago. O dividend yield agora acumulado nos últimos 12 meses está em 10,94. Prazo de vencimento médio dos contratos quase 9 anos, né? Não tem vacância. Atualmente o fundo tem 5 ativos, né? Tem ali uma particularidade que o fundo tem alavancagem em 3 dos 5, né? Mas em linha com os valores dos contratos. Importante é que não haja vacância nem inadimplência, né? Atualmente o fundo tem 82 mil investidores, aumentou muito essa base durante o ano de 2023, principalmente depois que ele virou na base 10, como eu falei. Eu comecei a investir depois que o fundo virou base 10, né? Eu investia nele antes, vendi e recomprei
Um ano depois, ele na base 10, com valor um pouco muito mais abaixo do que estava praticado lá no início de 22, né? A ABL atualmente do fundo é mais de 171 mil metros quadrados e a liquidez no mercado, pouco mais de 900 mil reais por dia, até uma boa liquidez em relação ao tamanho do fundo. Aqui é o comentário do gestor em relação ao mercado, tá, de FIIs, então em relação aos FIIs de tijolo principalmente, ele fala aqui sobre as reavaliações, né, que em 2022 muitos fundos tiveram as suas reavaliações abaixo do IPCA, ou seja, com desvalorização dos seus ativos. Ele praticamente no estudo aqui fala que possivelmente as tendências em 2023 vai ser parecida, já que as reavaliações acontecem aí na maioria dos fundos de tijolo no final do ano, né, para fechamento de balanço. Então, depois tu dá uma lida aqui nessa parte que é para os fundos em geral. Em relação ao Galgo, que é a nossa meta aqui, né? Ele fala aqui sobre o gráfico da composição do resultado por cota e tem mantido ali uma regularidade, inclusive aumentou em agosto, aumentou ali a índice de distribuição e está pagando ali dentro da expectativa informada. Aqui na distribuição do resultado, o fundo fala sobre o pagamento, né, de 8 centavos e meio por cota praticamente, anunciado no dia 29, pago no dia 6. Ele fala aqui sobre o rendimento também referente aos imóveis adquiridos dos fundos somados pelos resultados das aplicações. Então o rendimento ele também pega, como a gente vê aqui, as aplicações de caixa, né? A partir do relatório de agosto ele fez essa abertura um pouco maior aqui dos resultados, tá? A gente chama de simplificada, mas é uma abertura um pouquinho maior do que ele estava praticando anteriormente. Aqui em cima, inclusive, nesse gráfico que ele tem o resultado por cota, né? Então, em setembro, teve um aumento aqui no resultado por cota dos aluguéis por conta do reajuste pelo IPCA que teve num contrato em agosto, então já refletiu para o mês de setembro. E a gente verifica aqui que em setembro, então, o fundo teve quase 7,2 milhões em receita de locação, né, ao regime de caixa, tudo a regime de caixa. Então, um aumento em relação a agosto e a julho, porque o resultado do fundo, a receita de locação, ela é estável, né, ela se repete praticamente e só tem essas modificações realmente quando tem ali os reajustes em relação aos contratos. O rendimento de caixa, né, renda fixa, ali os CRIs, que também é uma renda fixa, né, 234 mil, onde o caixa é aplicado, então teve um rendimento que interessante, né? E o total de receitas foi de 7,4 milhões. Essas são as despesas, taxa de administração, gestão, Ambima, né? Que se paga a taxa para Ambima também quase 500 mil reais. Outras despesas 31 mil. E despesas financeiras, né? Despesas ali relativo aos financiamentos dos imóveis, as alavancagens que o fundo tem, 2,4 milhões, né? Mas essas despesas, os encargos das dívidas, né? Elas são alinhadas com os contratos. Então, um percentual do contrato, né, é securitizado e pago essas despesas financeiras. O fundo então teve um resultado de quase 4 milhões e meio, distribuiu 4,8, então distribuiu um pouquinho mais do que o seu resultado, tá? O resultado foi de 7,8 centavos e distribuiu 8,4 centavos por cota. E em 2023, inclusive, o fundo tá queimando um caixinho aqui, né, de acumulado aí em anos anteriores, em resultados anteriores, queimando um caixa aí acumulado. Aqui ele fala sobre a rentabilidade. Então a gente já viu lá em cima que a rentabilidade foi de 1,97% no mês de setembro. Então essa variação foi o preço da cota, né, que teve um aumento em relação a agosto. E também soma-se, claro, os proventos distribuídos. Na liquidez, o fundo foi, no mês, teve uma liquidez de mais de 18 milhões de reais, uma média de 900 mil diário, né, e atingiu a marca de 82 mil cotistas. Essa base, como a gente verifica aqui, teve uma estilingada a partir de agosto, né, mas ela aumentou mais ainda quando o fundo virou na base 10. Então, na base 10, o fundo acabou aumentando a quantidade de cotistas aí consideravelmente, né? E a gente vê que o volume mensal negociado reduziu drasticamente também, como a gente verifica aqui, né? Aqui teve uma movimentação muito maior, aqui no fundo, né? E a partir aqui de janeiro de 22, o fundo teve uma liquidez muito menor aqui no mercado. Bom,
aqui é o portfólio dele, não mudou nada, né? 5 ativos, ele vendeu recentemente um imóvel, né? Aí no final de 2022, se eu não me engano. Atualmente ele tem 96% alocado em imóveis, 4% em caixa, 5 imóveis, não tem vacância, nem física e nem financeira, 100% dos seus contratos são contratos atípicos, indexados pelo IPCA, com vencimento médio de 8,83 anos. E essas são as localizações: Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, tem aqui Bahia, né? Tem várias distribuições aqui, tá no Nordeste, tá no Sudeste, tá no Sul. Então tem aqui a BRF, né? Aqui na Bahia, não sei porque que esses estados aqui estão pintados, enfim, o imóvel fica aqui na Bahia, em Pernambuco, né? Outro aqui em São Paulo e 2 no Rio Grande do Sul, mas eles pintaram lá quase o Nordeste inteiro, né? Não sei porque, o estagiário deve ter errado ali nos estados. Dentro do portfólio do Galg aqui, então, tem os nomes dos imóveis, né, que praticamente é o nome da empresa que loca, porque são imóveis monoinquilinos, tá? O fundo não é monoativo, mas é um fundo monoinquilino. Inclusive, a gente vai lançar uma série aí no canal falando sobre os fundos monoimóveis, monoinquilinos, né, mas daqueles que a gente nunca falou aqui no canal. Mas o fundo Galg 11 é um fundo que não é monoinquilino, né? Porque cada imóvel ele é classificado como monoinquilino, mas são inquilinos diferentes que ele tem dentro do portfólio, dentro de cada ativo, tá? Na verdade, ele tem 5 ativos e 3 inquilinos, né? Porque 2 dos inquilinos ocupam cada um 2 imóveis, tá? Então, mas o fundo não é classificado como monoimóvel e monoinquilino dentro da série que a gente vai falar aqui no canal. Então, a receita teve um impacto lá em setembro, porque teve um reajuste de 39%, né? Na verdade, já teve um reajuste, né, em agosto, e esse aqui possivelmente é outro reajuste de uma receita, de outra receita aqui, de outro inquilino, né? 39% que vai refletir somente no mês de outubro, já que é onde ele recebe esses aluguéis referente a setembro. Receita por estado, então a gente já viu lá os estados, né? O principal ele vem da Bahia, onde está o BRF Salvador, é o maior imóvel do fundo, né? 35 mil metros de área bruta locável, seguido do outro BRF Pernambuco, com 30 mil metros quadrados de ABL. Só que na maior receita vem do imóvel da BAT Santa Cruz, onde é o maior, na verdade é o maior imóvel, né? Esses são os segundos e terceiros colocados. O maior é o BAT Souza Cruz, onde representa 41% da receita do Galg 11. Bom, vamos seguindo aqui é o perfil da dívida. Então ele sempre tem destacado essa dívida que o fundo tem, né? Ele tem hoje um patrimônio líquido de 527 milhões de reais, só que os ativos somam 911. Por quê? Porque ele tem ali um passivo alto em relação à alavancagem que ele tem, dos CRIs, que assumiu em 4, né? Em 4 ativos, eram só 3, né? Mas a Air Liquide aqui agora também tem um CRI aqui que não tinha anteriormente, menor, né? Mas tem agora, né? E eles são, o prazo dos CRIs é igual ao prazo dos contratos de locação. Então, como são contratos atípicos, né? Caso ele tenha uma rescisão antecipada, tem a obrigatoriedade dentro do contrato de pagar as parcelas vincendas, né? Então, essas parcelas cobrem os encargos desses CRIs, né? Então, tem esse alinhamento e o perfil da dívida hoje, ó, é 41% do fundo, que o fundo tem hoje de alavancagem. Não é o índice de alavancagem do fundo, mas é praticamente que o fundo atualmente está com caixa muito baixo. Então, vamos lá para o informe mensal para a gente dar uma verificada. Esse é o informe mensal do Galg 11, né? Então 82 mil cotistas atualmente, né? Ativos do fundo, então bate lá com o relatório, né? E essas são as disponibilidades atuais do fundo, ó, pouco mais de 2 milhões de reais. O fundo distribui mais de 4 milhões de reais, então ele não tem caixa nem para cobrir metade de uma distribuição, tá? Mas ele cobre aí em torno de 3 vezes a sua não cobre a tua dívida, exceto 3 vezes a dívida, exceto a dívida com os encargos dos financiamentos. Por quê?
os encargos eles somam mais de 2,5 milhões de reais mês, né? Então ele não tem caixa suficiente para cobrir a despesa mensal com esses CRIs, tá? Então, importante destacar isso, o fundo não está com caixa muito alto, como a gente tem visto nos fundos de logística, né? Caixas muito altos, o fundo está praticamente ali no osso em relação às suas disponibilidades, tá? E ele aqui estão, as obrigações estão aqui, ó, são 377 milhões em securitizações de recebíveis e outros é muito baixo aqui, 66 mil, então a principal dívida aqui são as securitizações de recebíveis. Vamos lá voltar para o relatório. Então mais para baixo a gente verifica o detalhamento de cada ativo, baixa o relatório então, né? Tem aqui um resumo da empresa, inclusive, né? Depois que ele mostra o imóvel, a característica dos contratos, tem aqui um resumo da empresa, né? Onde ela está, qual é o perfil da empresa, né? Grandes empresas, BRF também. Então tem aqui todas as características depois que ele mostra os contratos, né? A localização, por exemplo, BRF está em 90 países, são 54 centros de distribuição, 2 deles aí tá com 54 centros de distribuição e 38 fábricas no Brasil e 6 no mundo, né? E 2 delas aí, então estão alocados com imóveis do GALG 11. Essa é a Air Liquide, que tem 2 contratos também com fundo, né? Empresa aí de gás, setor de gás, produtos e serviços de tecnologia, né, para indústrias. E é isso, atualmente então, fundo com 3 inquilinos, 3 grandes inquilinos, inclusive no mercado brasileiro, né, inclusive no cenário mundial. Só que o fundo está com caixa bem reduzido, como a gente tem verificado aí, né? Apesar do rendimento de caixa ele está até interessante, mas o caixa do fundo atualmente está bem reduzido quando a gente faz os comparativos com os outros fundos de tijolo, principalmente os fundos de logística, estão com caixas bem elevados, né? E meu fundo, inclusive, o GALG 11 tem distribuído parte dessas disponibilidades para complementar, que a gente viu aí que em 2023 ele distribuiu mais recursos, utilizou os recursos de caixa para poder complementar a distribuição ali que ele tem feito atualmente, ok? Então é isso aí, se você gostou do vídeo deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like para você ficar ligado nos fundos também, nos fundos que a gente posta aqui, os vídeos, né? Que a gente posta aqui em relação aos fundos, tá? E deixe nos comentários suas sugestões e suas opiniões aí a respeito do GALG 11, ok? Eu continuo alocando assim que tem a oportunidade, né? Quando o fundo baixou ali dos R$9, eu fiz uma pequena alocação, agora está ali acima do PVP. Tenho visto outros fundos aí da carteira que estão aí com PVP abaixo de 1, que aí é estratégia também de investimento para não pegar um fundo aí tão caro, ok? Então é isso aí, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.